Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai estudar os fatores intrínsecos que controlam, que influenciam o desenvolvimento microbiano nos alimentos, tá? Então, o que são os fatores intrínsecos? Os fatores intrínsecos são os fatores relacionados ao alimento, ao ambiente, tá? Então, nós temos alguns fatores, entre eles a atividade de água, a acidez, que é o pH, o potencial de óxido redução, nutrientes disponíveis no alimento, as estruturas biológicas do próprio alimento e a presença de alguns compostos antimicrobianos presentes no alimento, certo? Então, começando pela atividade de água. Então, vocês sabem que a atividade de água relacionados a micro-organismos é aquela água que está disponível ao desenvolvimento microbiano, a quantidade de água que precisa estar disponível à multiplicação de fungos e de bactérias, porque a atividade microbiana ela necessita de água líquida, né, numa certa quantidade. E quando a gente analisa diferentes tipos de alimentos, a gente percebe que a atividade de água de diferentes grupos de alimentos ela varia enormemente. Você tem alguns alimentos industrializados que têm uma quantidade de água bastante baixa, que nem mesmo permite a proliferação de qualquer tipo de fungo ou bactéria. E você tem outros tipos de alimentos onde a atividade de água é bem mais elevada. Inclusive os alimentos in natura, a maioria deles tem uma atividade de água bastante elevada, o que favorece, de certa forma, a multiplicação microbiana, né? Mas claro que outros fatores também vão ser determinantes na multiplicação ou não, né? Então aqui vocês podem ver como bolachas, biscoitos, que naturalmente a gente sabe que são pouco propícios ao desenvolvimento microbiano, tem uma baixa atividade de água. Você tem outros tipos de alimentos, como por exemplo o pão, que tem uma atividade de água intermediária, mas ela pode variar dependendo do produto, né? Que permite, por exemplo, a proliferação de apenas alguns tipos de micro-organismos, mas não permite a proliferação de outros tipos de micro-organismos, né? Nesse caso do pão, por exemplo, os fungos conseguem se desenvolver com mais facilidade e bactérias já terão uma dificuldade enorme, né? Como por exemplo carnes, leite e outros produtos que têm uma atividade de água bastante elevada, como frutas também, né? Então permite a proliferação de qualquer tipo de micro-organismo, digamos assim, de forma geral, mas existem outros fatores que podem limitar o desenvolvimento de fungos e de bactérias nesses alimentos, né? Então, os micro-organismos eles necessitam de uma atividade de água mínima para a sua multiplicação, ou seja, abaixo daquela atividade de água, por melhor que seja a temperatura, o pH, a presença de nutrientes, a multiplicação desses micro-organismos ela não é possível, tá? Outra coisa importante, de forma geral, bactérias elas são mais exigentes em relação à atividade de água mínima em comparação com os fungos. Isso significa que, de forma geral, os fungos eles conseguem se desenvolver em alimentos com uma atividade de água mais baixa, onde bactérias não conseguem se desenvolver, como por exemplo na maioria dos produtos de panificação, de produtos que tem uma atividade de água intermediária, onde as bactérias não conseguem se desenvolver, mas os fungos ainda conseguem se desenvolver, certo? E importante observar também que a redução da atividade de água ela é usada como método de conservação de alimentos. Isso já há milhares de anos, né? Então você pode retirar a água do alimento, como por exemplo em processos de secagem, tanto natural como artificial. Você pode adicionar solutos ao alimento, aumentando ali a pressão osmótica, né? Então
A redução da atividade de água, ela vai dificultar a proliferação de fungos e de bactérias, e isso é usado como uma estratégia na conservação de alimentos, né? Se nós observarmos ali a atividade de água média de vários alimentos diferentes, vocês podem ver que a maioria dos alimentos in natura, ela tem uma alta atividade de água. Por exemplo, aves e pescados frescos, né, carne, acima de 0,98, frutas frescas e vegetais acima de 0,97, tá? Carnes frescas, leites, linguiças cozidas, alimentos contendo mais de 40% de sacarose ou 7% de sal, acima de 0,95, né? Ovos 0,97, o pão 0,95 a 0,96. Claro que isso aqui, por exemplo, depende muito da formulação, do processo de fabricação. Você pode ter um pão com uma atividade de água consideravelmente menor, então isso aqui são valores médios, tá, pessoal? E aí, enfim, vocês podem olhar depois em detalhes que você tem outros alimentos com a atividade de água bem menores. Por exemplo, bolachas, biscoitos 0,3 a 0,4, né? Já uma quantidade de água presente ali consideravelmente menor. O leite em pó 0,2 a 0,3. Então, se a gente observar e comparar o leite in natura aqui 0,95, para o leite em pó ele vai até 0,2, 0,3. Então é um processo de conservação de alimentos, o processo de fabricação de leite em pó, ele reduzindo drasticamente a atividade de água, você vai inibir então a multiplicação microbiana. Cereais de 0,10 a 0,20, claro que isso depende também do padrão de secagem e tudo mais, o açúcar 0,10, né? Então, existe uma variabilidade bastante grande da atividade de água nos alimentos, mas de forma geral, a grande maioria dos alimentos frescos, alimentos in natura, a atividade de água é acima de 0,95, ou seja, uma atividade de água consideravelmente elevada. E se nós analisarmos quais que são as exigências mínimas de atividade de água de diferentes grupos de micro-organismos, tá? A gente percebe de forma geral que bactérias elas são mais exigentes em relação à atividade de água do que de fungos, né? E se nós estratificarmos um pouco mais, vamos ver que as bactérias gram-negativas são as mais exigentes, normalmente exigindo valores a partir de 0,97. Já bactérias deteriorantes, de forma geral, acima de 0,91. Bactérias patogênicas a partir de 0,86. 0,86 é a bactéria Staphylococcus aureus, que é a bactéria que mais consegue se desenvolver em atividades de água mais baixas. Outras bactérias patogênicas necessitam de valores até mais altos, né? Ou seja, se você tiver um alimento com atividade de água abaixo de 0,86, você não vai ter risco de proliferação de bactérias patogênicas, né? Depois você ainda tem fungos deteriorantes 0,8, bactérias halofílicas 0,75. Halofílicas significa bactérias que se desenvolvem em altas concentrações de sal, certo? Bolores xerofílicos 0,65. Bolores xerofílicos, a palavra xerofílicos vem de baixo teor de água, então são alimentos bastante secos, né, que não tem água presente ali. E 0,6 são leveduras osmofílicas. Osmofílicas então vem de osmose, então são alimentos que têm alta concentração de solutos, por exemplo, sal, açúcar, onde você tem a água líquida presente ali, mas devido à alta concentração de solutos, a pressão osmótica é muito elevada, então a atividade de água ela é consideravelmente baixa, mesmo havendo uma boa quantidade de água líquida presente, né? Então as leveduras osmofílicas elas conseguem se desenvolver a partir de atividade de água a partir de 0,6, né? Então nessa faixa que compreende a partir de 0,6 até praticamente 1, a multiplicação microbiana, pessoal, ela é possível, mas obviamente ela depende de outros
fatores, né? Então, isso significa que não basta apenas ter uma atividade de água dentro de uma faixa onde a multiplicação microbiana é possível. Você precisa de uma temperatura adequada, você precisa de uma faixa de pH adequado, enfim, todos os fatores vão influenciar na determinação se a multiplicação vai acontecer ou não, ou em que velocidade, certo? E abaixo de 0,6 nós temos os chamados alimentos microbiologicamente estáveis, ou seja, a multiplicação microbiana de fungos e bactérias ela não é possível, por melhor que sejam as outras condições, tanto fatores intrínsecos como extrínsecos. A atividade de água estando abaixo de 0,6, a multiplicação microbiana ela simplesmente não acontece, ok? Então, alguns alimentos industrializados, obviamente, eles são microbiologicamente estáveis, eles têm uma atividade de água abaixo de 0,6, como, por exemplo, bolachas, biscoitos, chocolates, farinhas, uma grande diversidade de alimentos em que mesmo micro-organismos estando presentes, a sua multiplicação é inviável pelo baixo teor de água presente, né? Claro que essa integridade do alimento ele vai depender também da integridade da embalagem. Se você tiver um problema de embalagem onde a atividade de água ela vai aumentar e passar de 0,6, você pode ter ali um problema de deterioração microbiana, né? A atividade de água ela ajuda a explicar por que muitos alimentos eles são deteriorados por fungos e não por bactérias, né? Então o pão, por exemplo, ele tem uma atividade de água menor, claro que ali entram outros fatores, né? Mas é um ambiente onde fungos, os bolores conseguem ainda se desenvolver e as bactérias são inibidas, ok? Um outro fator intrínseco, é bastante importante, que influencia fortemente a multiplicação microbiana, né, é o pH, tá? Então, o potencial hidrogeniônico, ele vai medir basicamente a concentração de íons de hidrogênio numa amostra, né? E com base no pH, pessoal, os alimentos eles são classificados normalmente em 3 grupos. Alimentos muito ácidos, onde o pH é abaixo de 4. Alimentos ácidos é uma estreita faixa que vai de 4 a 4,5. E alimentos de baixa acidez, que tem um pH acima de 4,5. Alguns autores não citam os alimentos, não fazem essa distinção entre alimentos ácidos e muito ácidos. Então, alguns autores simplesmente classificam os alimentos entre ácidos e de baixa acidez, tendo ali o pH de 4,5 como um divisor, né? A maioria dos alimentos, pessoal, se situa entre o pH, então, 2,5, 3, até o pH 7. Então, a maioria dos alimentos tem um pH levemente ácido, digamos assim, alimentos in natura, sendo que algumas frutas muito ácidas, por exemplo, conseguem ter um pH em torno de 2, 2 e pouco, 3, né? Alimentos alcalinos que têm um pH acima de 7 são muito poucos. A gente tem um exemplo mais clássico, que é o ovo, que tem um pH em torno de 9, né? Mas então, basicamente, os alimentos, a faixa de acidez, alimentos in natura, varia então de 2, 2,5 até 7, né? É importante observar também que, na medida que você aumenta a acidez, você reduz o pH, né? Então, quanto menor o pH, maior é a acidez. Uma observação interessante: nos alimentos in natura, de forma geral, muitas vezes a acidez ela é dada pela presença de ácidos orgânicos, né? Como o ácido cítrico, ácido tartárico, enfim. E muitas vezes a medida de pH não pega esses ácidos. Então, em muitas determinações de acidez se faz a acidez titulável, ou também chamada de acidez total, porque muitos ácidos orgânicos eles estão no alimento na forma não ionizada. E quando você tem um ácido na forma não ionizada, o pH-metro ele não pega essa acidez, né? Então,
Por exemplo, o ácido tartárico, ele é um ácido que ele não se ioniza muito, então você pode ter um alimento que não tenha uma acidez, um pH tão baixo assim, mas ele é um alimento consideravelmente ácido, né? O ácido tartárico está presente então em alta concentração na uva, por exemplo. O que a gente pode observar também com relação ao pH de diferentes alimentos? Como eu já falei bastante, aqui tem vários exemplos, né? Que o pH dos alimentos ele varia bastante, mas é um pH ligeiramente ácido. Então você tem a maioria dos alimentos de um pH de 7 para baixo, indo até 2,5, 3, mas isso varia bastante, né? Aqui você tem exemplos e esse pH muitas vezes aqui ele é uma aproximação, né? Como por exemplo o brócolis, pH 6,5, mas isso 6,5 seria uma média, ele pode variar também, né? Você vê muitas frutas ali com pH consideravelmente baixo pela presença de ácidos orgânicos, né? Carnes e pescados normalmente tem um pH mais elevado, mas após o abate o pH ele tem uma ligeira queda. Os laticínios eles têm um pH, o leite in natura, por exemplo, ele tem um pH próximo a 7, né? Alguns derivados aqui também já tem um pH menor, né? Ou seja, diferentes grupos de alimentos eles têm pHs muito diversos, o que vai influenciar ou determinar se melhor vão se desenvolver ali bactérias ou melhor vão se desenvolver os fungos, né? Porque existe uma diferença de facilidade, de tolerância ao pH, né? Então, de forma geral, os bolores, pessoal, eles são o grupo de micro-organismos que mais tolera variações de pHs. Então, de forma geral, os bolores eles conseguem se desenvolver de pH 0,7, ou seja, um ambiente muito ácido, até um pH próximo a 11, que é um pH já extremamente alcalino, tá? Claro que esses valores eles são valores médios e eles vão depender da espécie, né? Como observado aqui, e também de outros parâmetros. Para ocorrer desenvolvimento nesta faixa de pH, você vai ter que ter uma temperatura ideal, uma atividade de água ideal e por aí vai, né? As leveduras, elas são um pouco mais exigentes, elas não se desenvolvem em extremos de pH, então varia de 1,5 até 8,3, mas mesmo assim ainda é uma faixa bastante ampla de pH. Então, os fungos, bolores e leveduras, eles se desenvolvem numa ampla faixa de pH. Entre outras palavras, esse grupo de micro-organismos tem uma grande tolerância ao pH ácido, ao ambiente ácido, né? Já as bactérias, elas são mais exigentes em relação ao pH. Elas não se desenvolvem bem na medida que a acidez aumenta. Quando o pH cai, a multiplicação de bactérias ela passa a ser inibida cada vez mais, né? Então as bactérias elas vão preferir sempre pH próximo à neutralidade, tá? Entretanto, conseguem se desenvolver a partir de pH 5 até pH 9. Então, esses aqui seriam os limites para a maioria das bactérias, né? Mas o ideal, a melhor multiplicação ocorre próximo à neutralidade. Algumas bactérias conseguem se desenvolver em pHs abaixo de 4,5, são conhecidos como bactérias acidófilas, mas são poucas as espécies, né? E abaixo do pH 4 você praticamente não tem multiplicação bacteriana. Abaixo do pH 4, basicamente os únicos micro-organismos que conseguem se desenvolver são os fungos. Das bactérias, as bactérias patogênicas elas ainda são mais exigentes, elas só se desenvolvem em pH próximo à neutralidade. Elas têm uma tolerância maior em relação ao pH ácido, né? Então, o que se observa? Alimentos que tenham pH próximo à neutralidade, digamos assim, alimentos de baixa acidez, que é uma acidez, um pH acima de 5,5, acima de 6,
esse ambiente é propício tanto ao desenvolvimento de fungos quanto de bactérias. Mas aí a gente tem uma situação interessante. Normalmente, alimentos de baixa acidez, alimentos que têm um pH próximo a 7, eles são normalmente mais facilmente deteriorados por bactérias em comparação a fungos. E por que isso acontece? Mesmo o alimento como o leite cru, por exemplo, né, ele estando contaminado tanto quanto bactérias quanto fungos, normalmente são as bactérias que vão deteriorar o leite, entre outros motivos, porque as bactérias se multiplicam muito mais rapidamente em comparação aos fungos, né? Então, a acidificação de um leite cru, a temperatura ambiente ocorre de 2 a 4 horas, é um tempo suficiente para que bactérias atinjam altas concentrações. E esse espaço de tempo é insuficiente para que os fungos bolores consigam se desenvolver. Os bolores, eles necessitam normalmente de alguns dias para se multiplicar no alimento. Então, alimentos de baixa acidez, não é que os fungos não possam deteriorar esse tipo de alimento, mas que normalmente as bactérias, devido à capacidade de elas se multiplicarem rapidamente, elas vão ser as responsáveis pela deterioração, né? Já alimentos que tenham naturalmente um pH abaixo de 4,5, preferencialmente eles vão ser deteriorados por fungos, né? Então, o pH ácido ele privilegia o desenvolvimento de fungos, porque os fungos, de forma geral, eles têm uma tolerância bastante grande ao ambiente ácido, né? Então, frutas cítricas, por exemplo, que basicamente são frutas ácidas, elas são deterioradas por fungos, principalmente porque os fungos toleram esse ambiente ácido, né? E a acidificação dos alimentos, ela também é usada como uma estratégia de conservação de alimentos. Então, por exemplo, a transformação do leite em iogurte. Você tem um processo fermentativo, a transformação da lactose em ácido lático, né? Aí o pH cai de próximo a 7 para em torno de 4, 4,5, né? Então você tem uma acidificação que vai dificultar enormemente a multiplicação, por exemplo, de bactérias deteriorantes, bactérias patogênicas. Isso é utilizado também em outros produtos, como por exemplo a adição de ácidos orgânicos, principalmente ácido acético na forma de vinagre, na produção de conservas vegetais, né, que vocês vão ver melhor na disciplina de conservação de alimentos. Tá? Então, com relação ao pH, seria basicamente isso. Tem um outro fator que influencia o desenvolvimento microbiano, que é o potencial de óxido-redução, abreviado como EH. Tá? Então, só relembrando, o que é esse potencial de óxido-redução? Ele é um índice que mede a facilidade com que um átomo ou uma substância ganha ou perde elétrons. Tá? Então, a substância ou o átomo que perde elétrons, ele sofre um processo de oxidação e ele é chamado de agente redutor. E a substância ou o átomo que vai ganhar os elétrons, ele vai sofrer um processo de redução, tá? E ele é conhecido como agente oxidante, certo? E as reações de óxido-redução estão entre as reações químicas mais comuns que acontecem nos alimentos. Então, é uma reação química bastante comum. Existem vários tipos de reações de óxido-redução, né? E elas são bastante comuns. E nos alimentos, a participação do oxigênio é bastante importante. Por quê? Porque o oxigênio ele é uma substância que ele ganha elétrons, tá? Então ele vai sofrer um processo de redução. Com isso, ele atua como um agente oxidante. E o oxigênio ele é um forte agente oxidante. Então, o oxigênio em contato com o metal, ele vai provocar ferrugem, um processo de oxidação, né? O oxigênio em contato com o alimento, ele também vai provocar reações de oxidação, porque ele é um forte agente oxidante, tá? E claro que o oxigênio ele tem uma participação importante porque ele vai influenciar nesse potencial de óxido-redução. Quando você tem a presença de oxigênio no alimento, na superfície do alimento,
você vai ter um aumento desse potencial. Então, você vai ter um perfil diferente de multiplicação de micro-organismos. Como que é medido esse potencial? Ele é medido em milivolts, né? Então ele é expresso em milivolts. E esse potencial de óxido-redução ele é influenciado por diversos fatores. No alimento, principalmente a disponibilidade de oxigênio, mas também pelo tipo de substâncias que vão se oxidar, vão se reduzir, pela proporção relativa entre esses dois grupos de substâncias, o pH influencia, o tipo de atividade microbiana também influencia, a capacidade tamponante, a capacidade de equilíbrio do alimento também vai influenciar um pouco, tá? E se nós analisarmos os valores de potencial de óxido-redução, a gente vai encontrar no alimento tanto valores positivos quanto valores negativos, tá? Então, na maioria dos alimentos, a faixa do potencial de óxido-redução ele varia de menos 200 mV a mais 400 mV. Isso aqui é uma faixa média, tá? Então, nós temos alimentos que vão apresentar um meio redutor, tá? Onde os valores vão ser negativos, e nós vamos ter alimentos, muitos deles, que vão ter um meio oxidante, tá? Com relação à multiplicação dos micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles se multiplicam em potenciais de óxido-redução normalmente acima de 150, ou seja, eles necessitam de um potencial de óxido-redução positivo mais elevado, que basicamente reflete a alta concentração de oxigênio, porque são micro-organismos aeróbios, né? Os micro-organismos anaeróbios, eles já se multiplicam somente em ambientes redutores, onde o potencial de óxido-redução está normalmente abaixo de menos 150, tá? Então, claro que nesse ambiente, micro-organismos aeróbios não conseguem se desenvolver. Nós temos uma estreita faixa aqui, que são os microaerófilos, que é representado por algumas bactérias, por exemplo, a bactéria Campylobacter, né, que é uma bactéria patogênica, que ela necessita de uma concentração muito baixa de oxigênio e, nesse caso, o ambiente é levemente redutor. Então, nessa estreita faixa aqui, essa bactéria consegue se desenvolver. E, por outro lado, aqueles micro-organismos que são anaeróbios facultativos e também anaeróbios aerotolerantes, que a gente viu um pouco melhor isso na introdução, dos fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? Eles se multiplicam em qualquer faixa do potencial de óxido-redução, porque eles conseguem fazer tantos processos fermentativos, que basicamente usam o meio redutor, como processos de respiração celular para a obtenção de energia, onde necessita de oxigênio, né? E se nós analisarmos diferentes tipos de alimentos, a gente vai ver a variação desse potencial de óxido-redução. Então, muitos alimentos vegetais frescos, frutas e hortaliças têm potenciais de óxido-redução positivos. E alimentos diferentes, como por exemplo carnes, né, o interior da carne moída tem potenciais de óxido-redução negativos. Isso se reflete pela baixa presença de oxigênio, pelo tipo de substâncias presentes ali, né, diferentes influências. E analisando agora, pessoal, a questão dos nutrientes disponíveis. Então, vocês sabem já, obviamente, que os micro-organismos, para se multiplicarem, eles precisam de nutrientes, tanto nutrientes energéticos quanto nutrientes construtores, vitaminas, sais minerais, uma grande diversidade, né? E a gente observa, isso pode parecer algo bastante óbvio, né, que alimentos ricos em nutrientes são mais suscetíveis à deterioração microbiana. Então, se nós analisarmos aqueles alimentos que são os mais perecíveis, como por exemplo leite cru, pescados, carnes, né, são alimentos que são rapidamente deteriorados. Todos eles são alimentos que são ricos nutricionalmente.
tanto em carboidratos, vitaminas, sais minerais, proteínas, né? Então, claro que alimentos que contêm uma grande diversidade de diferentes nutrientes, isso vai favorecer a multiplicação microbiana, né? Isso ajuda a explicar por que esses alimentos são altamente perecíveis. Mas a riqueza de nutrientes, obviamente, não é a única explicação, mas ajuda a explicar, né? Como, por exemplo, o leite, ele é rico em nutrientes, mas ajuda a explicar rápida a deterioração dele, por exemplo, também o fato dele ter uma alta atividade de água, o fato de ele ter um pH próximo à neutralidade. Então, a gente nunca pode analisar os fatores de forma isolada, né? Sempre o conjunto que importa. Em relação a necessidades nutricionais, de forma geral, a gente observa que bactérias gram-positivas são mais exigentes, depois bactérias gram-negativas, depois leveduras e, por último, os mofos, ou seja, os bolores, os mofos, são o grupo de micro-organismos menos exigentes às características, à riqueza de nutrientes no alimento para que eles consigam se desenvolver, tá? Basicamente, isso se reflete pela composição das enzimas que o micro-organismo apresenta, pelo seu arsenal enzimático. Por exemplo, micro-organismos que contenham enzimas proteolíticas, que fazem a degradação de proteínas, amilases, que fazem a degradação de carboidratos complexos, como por exemplo o amido, né? Então, micro-organismos que contenham essas enzimas, isso aqui é um exemplo, eles vão se desenvolver melhor naqueles alimentos que tenham esses nutrientes, né? Bactérias gram-negativas e também mofos, eles sintetizam quase todas as substâncias de que necessitam. Então, esses grupos de micro-organismos, eles conseguem se desenvolver numa gama de alimentos maior, mesmo alimentos que não sejam muito completos, muito ricos em uma grande diversidade de nutrientes, né? Então, a gente tem alguns grupos de alimentos que não têm algumas enzimas, algumas vitaminas, perdão, né? Então, por exemplo, os mofos, eles sintetizam as suas próprias vitaminas, então eles conseguem se desenvolver naqueles grupos de alimentos, né? Como, por exemplo, nas frutas. Frutas, geralmente, elas têm baixas quantidades de vitaminas do complexo B, elas são pobres em vitaminas do complexo B, ao contrário de alimentos de origem animal, né? Então, por isso que as frutas elas são deterioradas por bolores e não por bactérias. Por quê? Porque a maior parte dos bolores consegue sintetizar as vitaminas do complexo B, então elas não precisam estar presentes no alimento, né? Já, por outro lado, a grande maioria das bactérias necessita de vitaminas do complexo B e então essas vitaminas elas precisam estar presentes no alimento. Claro que a ausência de vitaminas do complexo B não é a única coisa que explica o fato de que frutas ácidas sejam deterioradas por bolores, né? Você tem a questão da própria acidez, que também é determinante, é sempre o conjunto que vai determinar qual que é o perfil dos micro-organismos que vão ali se desenvolver, certo? Um outro fator, pessoal, que contribui é a presença de antimicrobianos no alimento. Diferentes alimentos têm diferentes substâncias, compostos químicos naturalmente presentes, que têm algum ou outro efeito antimicrobiano, tá? E é meio que uma defesa natural desses alimentos na natureza contra o ataque de micro-organismos. A presença de substâncias antimicrobianas ela é mais comum em temperos, em especiarias, né, como mostra essa foto aqui. Então, nós temos aqui uma tabela com alguns exemplos de diferentes temperos que têm diferentes compostos químicos que têm atuação contra diferentes grupos de micro-organismos. Então, isso é meio que já uma característica natural daquele alimento, uma defesa natural contra o ataque de micro-organismos, tá?
Entretanto, o uso dessas substâncias na conservação de alimentos, ela normalmente é relativamente limitada, porque a concentração dessas substâncias nesses alimentos, ela não é alta, ela é consideravelmente baixa. Então, a limitação, a inibição dos micro-organismos, ela não é muito eficiente normalmente, tá? Mas é importante vocês saberem que diferentes alimentos eles têm algumas características que tenham compostos que têm ação antimicrobiana, tá? Eu vou destacar aqui os compostos antimicrobianos presentes no ovo e no leite, tá? Então, o ovo ele é um alimento que precisa permanecer intacto na natureza devido à sua função de reprodução das aves, né? Então ele não pode ser atacado por micro-organismos. Claro que ele tem a barreira da casca, mas ele é um alimento que tem alta atividade de água, ele é rico em nutrientes. Então, se essa primeira barreira da casca for vencida, o ovo ele ainda tem várias substâncias antimicrobianas que dificultam enormemente a multiplicação de micro-organismos. Então, essas duas primeiras substâncias, a avidina e conalbumina, são inibidores enzimáticos. Então, são substâncias que vão inibir as enzimas microbianas, né? Então, isso vai dificultar enormemente a proliferação dessas bactérias, caso elas consigam penetrar o ovo, tá? E temos ainda uma outra substância que é uma enzima chamada lisozima. E a lisozima, ela tem basicamente a característica de quebrar a parede celular, principalmente de bactérias gram-positivas, tá? Então, vamos supor que uma determinada bactéria gram-positiva consiga entrar por uma fissura na casca do ovo, ela vai encontrar essa enzima e essa enzima vai atacar a parede celular dessa bactéria e ela vai ter basicamente ela vai ser inibida e o ovo então não vai ser deteriorado. Então é uma proteção química natural que esse alimento então tem na natureza e que ajuda a explicar por que esse alimento ele não deteriora fácil na natureza, né? Claro que esse composto químico ele tem o auxílio dessa barreira mecânica que é a casca, que é algo obviamente bastante importante, né? No leite nós também temos uma proteção química natural no leite cru. Existem vários sistemas de proteção, mas o principal deles é o sistema lactoperoxidase, abreviado como SLP, tá? Então ele contém a enzima lactoperoxidase, o sal tiocianato e a água oxigenada. O leite cru, após a ordenha, ela tem uma baixa concentração de água oxigenada e vai ter a atuação dessa enzima, então vai ter uma liberação de oxigênio pela água oxigenada, causando oxidação dos grupos de enxofre das enzimas microbianas. E com isso, esse oxigênio ele vai inibir essa proliferação desses micro-organismos. E essa inibição é maior nas bactérias gram-negativas, onde o efeito vai ser bactericida, ou seja, as bactérias vão ser destruídas. E para bactérias gram-positivas, o efeito é um pouco menor, apenas o efeito vai ser bacteriostático. A bactéria não vai ser destruída, apenas a sua multiplicação vai ser inibida, tá? Entretanto, esse sistema ele tem uma ação muito limitada, porque a quantidade de água oxigenada no leite cru ela é bastante baixa, então daqui a um tempo após a ordenha, a água oxigenada ela é toda degradada, né, pela liberação de oxigênio. Então esse efeito ele dura apenas um certo tempo após a ordenha. Em alguns países até é permitido a adição de água oxigenada no leite cru. No Brasil isso não é permitido, basicamente para não mascarar um produto de qualidade ruim, porque no Brasil, de forma geral, a gente ainda tem condições higiênico-sanitárias na ordenha do leite bastante ruins, né? E por último, pessoal, falando sobre as estruturas biológicas, se nós analisarmos diferentes alimentos frescos, alimentos in natura, a gente vai perceber que muitos alimentos possuem barreiras mecânicas, tá? Que são barreiras naturais, que
inibem a entrada de micro-organismos e inibem o ataque de micro-organismos, tá? Então, se nós analisarmos, por exemplo, a melancia, que tem uma casca bastante dura, uma casca espessa, obviamente isso é uma barreira muito eficiente contra a entrada de micro-organismos. Uma coisa que não acontece em frutas mais sensíveis, como por exemplo no morango, né? Então, vocês podem ver que o tipo de estrutura biológica que o alimento na natureza tem vai facilitar ou dificultar o ataque microbiano. Se nós analisarmos, por exemplo, outros alimentos que têm uma casca dura também, como por exemplo nozes, castanhas, que enquanto essa proteção permanecer íntegra, o micro-organismo não vai conseguir entrar, então ele não vai conseguir causar a deterioração deste alimento. E é fácil você perceber se você pegar uma nozes, por exemplo, que esteja com a casca trincada, que você vê ali que tem uma rachadura. É praticamente certo que quando você vai abrir essa nozes, que ela vai estar mofada, né? Ou seja, o micro-organismo conseguiu entrar ali e causar a deterioração. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos animais, onde o couro, a pele, enfim, também é uma barreira natural bastante eficiente, né? Tanto que, por exemplo, uma pessoa que sofre queimadura na pele, a chance de óbito é bastante grande, porque você rompe essa barreira mecânica e a entrada de micro-organismos ela pode ser enormemente facilitada, né? Se nós analisarmos aqui, por exemplo, o mamão, por que ele sofre facilmente ataque de fungos, né? Porque ele tem uma proteção mecânica, a casca, a estrutura biológica, ela é muito frágil, ela é sensível, então qualquer choque mecânico rompe essa casca e permite a entrada dos micro-organismos, né? E vários fungos também sintetizam enzimas que vão atacar essa casca e vão abrir a porta para a entrada, inclusive, de outros micro-organismos. Aproveitando ainda falando do ovo, né, onde a estrutura biológica da casca é determinante para que ele não seja um alimento altamente perecível. Mas quando você tem, como mostra essa foto aqui, uma fissura, uma rachadura, isso aqui é suficiente para a entrada de micro-organismos, mas basicamente de bactérias que aí poderão deteriorar este produto, né? Então, basicamente, sobre os fatores intrínsecos, pessoal, seriam estas as informações básicas. E aqui eu chamo a atenção que nessas videoaulas eu foco nas informações principais, nos conhecimentos básicos sobre esse tópico, mas é sempre bastante importante a leitura complementar. E aí eu indico livros de microbiologia, temos o livro do Tortora, que é de microbiologia geral, e microbiologia de alimentos, temos o livro do Jay e também o livro da Bernadette, né, que ali vocês encontram informações complementares sobre esse e outros tópicos. Sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento microbiano dos micro-organismos nos alimentos, também tem um texto que eu forneci para vocês, que tem informações mais aprofundadas além do que eu falo nas videoaulas, né? E também existe uma grande riqueza de material na internet, onde é indicado que você se aprofunde, que faça uma leitura complementar destes assuntos. Tá bom, pessoal? Até a próxima videoaula, então.